Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e estamos aqui mais uma vez com o nosso encontro de jovens. E é muito bom estarmos reunidos aqui, mesmo que seja virtualmente, para podermos estudar um pouco da palavra de Deus e assim aprender as lições, ensinamentos que ela nos traz. O tema que nós estaremos refletindo um pouco hoje é sobre como vencer os nossos gigantes. Gigantes esses que são os problemas do dia a dia, as dificuldades, medo, enfim, vários fatores ruins que atrapalham a nossa vida, que nos desencoraja em tentar fazer alguma coisa, nos enfraquece e nos deixam com medo, né? E para isso, estaremos lendo sobre uma história famosa que acredito que muitos conheçam, que é a Batalha de Davi contra o gigante Golias. Vamos estar refletindo nessa batalha de hoje e veremos e aprenderemos a tática que Davi utilizou para vencer esse gigante. A tática que ele utilizou para vencer essa desvantagem enorme, porque Davi era pequeno e o gigante, como já está falando, era gigantesco. E mesmo assim Davi conseguiu vencê-lo. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por este momento em que nós podemos estudar a Tua palavra, Senhor. Este momento que podemos aprender um pouco sobre os Teus ensinamentos. Que o Senhor realmente agora venha abrir nossos corações para que nós possamos entender a palavra. Que o Senhor possa nos dar entendimento e afastar tudo aquilo que venha nos atrapalhar, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe este estudo e abençoe a todos que estão aqui assistindo, Senhor. É o que te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse período, os israelitas eles estavam em guerra contra os filisteus. Eles já estavam no campo de batalha, né? Alinhados um contra o outro, e estavam prontos para começar a batalha. E para ler sobre essa batalha, peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Não vou ler todos os versículos do capítulo 17, porque é longo. E se você quiser ler depois, você pode ler ele inteiro para ter um melhor entendimento da história ao todo. Então eu vou ler alguns versículos, aí você vai me acompanhando. Então, 1 Samuel capítulo 17. Eu vou começar a ler a partir do versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Versículo 32. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 36. O servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu.
Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu aforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Versículo 45. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com uma espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Vemos aqui no início dos versículos, né, que começamos a ler, uma breve descrição, né, desse gigante Golias. Vemos aqui a sua armadura, a sua arma, todos os equipamentos que ele estava usando. Temos aqui uma possibilidade de pensarmos o quão grande e forte Golias era para carregar uma quantidade enorme de peso só da armadura dele. E imagina atacar uma pessoa deste tamanho com uma armadura forte e poderosa como essa. Seria bem difícil de machucá-lo. Vemos também mais em seguida que ele desafiava os israelitas, né? Ele provavelmente falava que vocês são fracos, vocês não podem nos derrotar, vocês vão perder a batalha. Muitos insultos, podemos imaginar. Vemos também que Golias, ele fez esse desafio de lutar contra um homem, porque naquela época, às vezes, acontecia isso. O guerreiro mais forte de um exército lutava contra o outro, melhor guerreiro do outro exército, e quem vencesse já definia o resultado da batalha. Os israelitas verem uma pessoa deste tamanho, ficaram com medo, né? Eles pensaram, nós não conseguimos vencer, não tem ninguém aqui que consegue vencer um cara deste tamanho. E eu te pergunto, na sua vida, quantas vezes os gigantes da sua vida veio te insultar, veio te desafiar, veio te colocar medo, te dizer que você não é capaz de vencer? E a sua reação, o seu modo de agir foi como? Foi como os israelitas que provavelmente não confiaram em Deus, que estaria ao lado deles diante dessa dificuldade, desse desafio, e fugiram com medo? Ou como Davi, que provavelmente era o único ali que confiava inteiramente a sua vida a Deus, que estava pleno, que Deus daria vitória a ele sobre aquele gigante. Vemos em seguida que Golias continuou insultando o exército israelita por muito tempo, né? Até todos desistirem e fugirem com medo. Porém, menos Davi. Davi continuou firme e forte. Mas por que Davi estava tão confiante? Porque Davi, ele sabia que Deus estava ao lado dele. Davi, ele tinha essa conexão, a sua conexão da sua força, da sua coragem estava em Deus. E Davi, por ter esse relacionamento com Deus, ele viu também que aquela seria uma oportunidade de deixar Deus se revelar por meio dele. Porque, imagine, Davi, um rapaz pequeno, vencer um gigante deste tamanho, somente pelas forças que Deus daria a ele para vencer aquele gigante. Davi provavelmente pode ter pensado que ele não poderia também ganhar aquela batalha, mas ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus daria vitória a ele. Davi não foi lutar contra esse gigante sabendo já do resultado. Ele não sabia se ele ia vencer.
mas ele sabia que Deus estava com ele. Vemos que Davi se dispôs a lutar contra Golias, né? E ele fala ao rei Saul, o rei do exército israelita, para ele não ficar com medo, abatido, que ele lutaria contra Golias. E nós podemos pensar que o rei, ou qualquer outro ali, poderia dar apoio a ele, né? Força, ânimo a ele para vencer aquele gigante, dizendo: não, vai lá, você consegue, Deus está com você, muito obrigado por você estar se dispondo, você é muito corajoso, você consegue, nós confiamos em você. Mas não, nós vemos que foi ao contrário, né? O Saul disse: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então o Saul, ele confiou no que ele estava vendo naquele momento. Ele viu Golias, um gigante daquele tamanho, com toda aquela armadura, poderio. Tinha muita experiência de batalha desde a mocidade, como ele disse, desde jovem. Então ele já tinha muita tática de batalha. E Davi não tinha nada disso, né? Ele via como um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Ele não era musculoso, não tinha essa força e provavelmente nunca tinha lutado em uma batalha. Então ele não tinha essa experiência. E Saul, vendo isso, falou: ah, você, meu filho, você não vai conseguir vencer ele. Olha só, você lutar contra um cara desse tamanho, com toda essa experiência, você não consegue vencer. Mas vemos que Davi, ele não se sentiu desencorajado, ele não ficou triste, ficou com medo também. Ele continuou firme. Ele não teve medo neste momento. Mas será por quê? Deve ser porque Davi, ele não estava com foco no problema que estava à sua frente. Ele não estava com foco no gigante Golias, vendo: nossa, olha o tamanho desse cara que eu vou ter que enfrentar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele não estava com foco nisso. Ele estava com foco em Deus. Ele sabia que Deus estaria junto com ele, que daria força para derrotar aquele filisteu, daria vitória a ele. Eu queria trazer um exemplo aqui dessa questão de termos o foco no nosso objetivo. Tem um filme que também acredito que muitos já assistiram, que o nome é Desafiando os Gigantes, de um time de futebol americano que estava perdendo, estavam bem ruins, né, lá no campeonato. Aí, num treinamento deles, o treinador pediu para que o jogador carregasse o parceiro nas costas, meio que gateando, até tantas jardas do campo. Só que antes de iniciar, ele pegou e vendou os olhos desse jogador e falou para andar até certo ponto. Então, esse jogador começou a andar, foi indo. Aí ele começou a cansar, gritando que os braços estavam doendo, as pernas, todo o corpo não aguentava mais, que estava queimando de tanto esforço que ele estava fazendo, né? De esforço físico. E o treinador falando para ele: não, vai, você consegue, continua. E ele com os olhos vendados o tempo todo. E no final, ele quase atravessou o campo inteiro. Ele passou daquilo que o treinador tinha falado para ele atingir. Ele foi muito mais além. E com certeza, eu pelo menos acredito que ele não conseguiria se ele estivesse vendo, né? Se ele estivesse vendo já onde ele estava. Se ele estivesse olhando, provavelmente no local que ele tivesse chegado, que o treinador tinha falado para ele chegar, ele ia desistir já. Ele ia falar: cheguei, não consigo mais ir além. Mas não, com os olhos vendados ele não conseguiu ver a distância, né, que ele tinha passado, e assim conseguiu ir muito mais além do que o treinador tinha pedido para ele. Então, é o que eu queria falar também para vocês. Diante dos seus problemas, das suas dificuldades, dos obstáculos da sua vida, não mantenha o foco nisso. Não pense nisso. Nós devemos colocar nosso foco em Deus, nossos olhos em Deus. Colocar nosso foco e confiar em Deus, que Ele nos dará a vitória. Ele nos fará ir além do que nós podemos imaginar. Nós podemos superar tudo isso, mesmo com o tempo sentindo dificuldades, Deus nos dará a vitória. Então, depois vemos que
Davi disse a Saul que teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então Davi ainda continuou confiante que ele venceria aquele filisteu. Mas por que será? Porque Davi confiava inteiramente ao Senhor. Ele tinha esse relacionamento, ele conhecia o poder de Deus. Ele confiava que Deus daria vitória a ele, que tiraria ele daquele problema, como ele fez, tirando ele das garras dos leões e dos ursos. Então essa confiança que Davi tem vem há tempos já, de convivência, de um relacionamento com Deus. Ele sabia do poder de Deus. Então ele via esse gigante Golias como mais um monstro, por assim dizer. E da mesma forma que Deus tirou ele das garras do leão e dos ursos, ele também daria vitória diante desse gigante. Mas podemos ver também que confiar não é fácil. Não é fácil falar apenas confie e vai. Não. Vemos ali que Davi tem um relacionamento há tempo com Deus. E ele conhece Deus. Tem um íntimo com Deus. Então, ele sabia que Deus estaria ali com ele. Eu queria trazer um outro exemplo. Sabe aqueles trapezistas de circo? Em que fica um de cada lado e eles balançam e o outro balança também e pega eles? E pega ele e assim vai? Com certeza ali eles têm um convívio, têm um relacionamento, têm um treinamento ali em que quando um vai, confia que o outro vai estar lá para pegar ele. Então, para podermos confiar realmente de todo o nosso coração no nosso Senhor, devemos fortalecer nosso relacionamento com Deus. E nós sabemos que podemos fazer isso lendo a Bíblia diariamente, podemos estar orando, indo à igreja, fazendo os nossos devocionais, e assim teremos nosso relacionamento fortalecido com nosso Senhor. Então, Saul, convencido por Davi, permitiu que ele fosse lutar contra o gigante. Então, dessa forma, ele deu a própria armadura dele para Davi se vestir e batalhar contra o gigante. Porém, como Davi não tinha experiência, não estava acostumado com aquilo, ele vestiu a armadura e viu que não estava muito bem, não conseguia nem andar direito. Então ele pegou e tirou tudo e foi somente com a roupa que ele estava, né? A roupa de pastoreiro. Vemos aqui que Davi, ele pensou na sua habilidade e pensou numa forma de vencer este gigante. Ele pensou na fraqueza desse gigante. Ele pensou, aquele gigante daquele tamanho, com toda aquela armadura pesada, ele não vai conseguir se movimentar rapidamente. Ele não vai ter agilidade. E eu com essa roupa normal, com minha arma leve aqui, eu vou conseguir me movimentar mais rápido, atacar ele de longe. Então Davi, ele pensou na sua melhor forma de lutar, na sua melhor forma de batalha. Também foi a forma que Deus deu a ele, né? Da mesma forma, temos que pensar nisso quando vamos lutar contra nossos gigantes. Temos que pensar nas fraquezas desses gigantes que nos atormentam em nossa vida, pensar nas habilidades que nós temos e pensar nessa forma de vencer nessa forma de vencê-lo, né? Pensar numa estratégia de combater nossos gigantes e vencê-los, mesmo ele sendo mais forte que nós. Podemos ainda vencê-lo. Basta confiar em Deus e pensar na melhor forma de derrotar esse gigante. Então, tira aquela armadura que o atrapalha a fazer isso e vista com a armadura que vai te ajudar a derrotar esses gigantes. Então vemos em seguida que Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa e pegou sua tiradeira na mão e aproximou-se do filisteu. Podemos pensar aqui, por que Davi pegou 5 pedras? Por que ele não pegou só uma ou só 2? Porque ele pensou que poderia errar, que ele não poderia ter acertado de primeira. E se ele errasse,
ele ia continuar tentando com as outras pedras que ele tinha lá no bolso. Ele não ia desistir até acabar todas as suas pedras. Então, diante dos nossos problemas, dificuldades, obstáculos em nossas vidas, muitas vezes uma oração, um pedido a Deus para que aquilo se resolva, que a gente possa sair vitorioso sobre aquilo, pode ser que não aconteça. Mas isso não é motivo para a gente desistir, para a gente ficar triste, com medo às vezes de não conseguir resolver. Temos que persistir, persistir na palavra de Deus, na vitória que Ele nos dará. Então, não desista, continue firme e forte no Senhor, que Ele nos dará essa vitória. Deus sabe a hora, o momento de agir. Então, se aquele não for o momento de conseguir a vitória, não desista, continue. Faça como Davi, pegue a maior quantidade de, assim como dizer, de munição e vá gastando até você conseguir essa vitória. Não desista, porque o Senhor, Ele dará essa vitória a você. Basta confiar nele, confiar de todo o seu coração. Então vemos em seguida uma frase que eu gosto muito que Davi disse, que ele fala aqui: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vemos aqui que Davi não traz mérito próprio por suas habilidades com a tiradeira. Provavelmente com seu trabalho de pastor de ovelhas, ele tinha um tempo para ficar praticando, lançar as pedras. E vemos aqui que ele não foi nessa batalha pensando assim: eu sou muito bom em jogar pedras, eu vou vencer aquele gigante por minhas habilidades. Não, ele diz aqui que ele foi à batalha em nome do Senhor. Ele diz aqui que confiou em Deus, né? Que aquela batalha, Deus daria vitória a ele. Aquela batalha, Deus usaria para mostrar o seu poder para aqueles filisteus. Então Davi, ele estava confiante plenamente que o Senhor estava ali com ele, que daria essa vitória. Davi estava ali em nome do Senhor e não por suas habilidades, por suas estratégias. Então, vemos que Davi conseguiu atingir o gigante Golias com uma pedra no meio da testa, e assim o gigante caiu no chão. E Davi usou a espada dele para terminar de matá-lo. Vendo isso, os filisteus fugiram, né? Eles viram que o seu guerreiro mais poderoso havia sido derrotado, que aquele Deus de Israel era poderoso. E eles não conseguiam vencê-lo. Viram que uma pessoa daquele tamanho, daquela estrutura, conseguiu vencer um gigante guerreiro deste tamanho. Eles realmente pensaram que não conseguiriam vencê-lo, o exército israelita. Eu queria antes ler um capítulo de Salmos, que é Salmos capítulo 27. Se você quiser abrir para me acompanhar, que é um salmo de Davi, e vemos aqui, podemos confirmar nesse salmo que Davi realmente ele entregava sua vida inteiramente a Deus, ele confiava completamente em Deus. Então vou ler aqui Salmos capítulo 27, versículos 1 a 6. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo.
Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Então podemos ver aqui, com esse salmo também, confirmando tudo isso que Davi nos mostrou diante dessa situação. Davi, ele sabia que Deus o protegeria, que Deus guardaria ele contra os seus adversários, contra os seus inimigos, que daria vitória a ele. E Davi honrava o Senhor. Davi, em tudo que ele fazia, ele honrava o nome do Senhor. Ele sabia que Deus estaria protegendo. Então, por que ele teria medo? Então, galera, chegamos ao fim do nosso estudo. Que realmente a gente possa ter aprendido essa tática que Davi utilizou. Que a gente se lembre de confiar em Deus diante dos nossos problemas. Que mesmo que eles pareçam gigantes, que a gente não possa derrotar, que a gente confie essa vitória a Deus, que Ele nos dará. Que a gente não desista na primeira tentativa, que a gente persista, continue seguindo em frente e que em tudo em que nós fazemos em nome do Senhor, em honra ao teu santo nome. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu gostaria de finalizar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este estudo, Senhor. Que realmente a tua palavra, tua santa palavra, possa ser guardada em nossos corações. Que a gente possa lembrar sempre de ti, Senhor, diante das situações difíceis das nossas vidas, dos obstáculos que aparecem, Senhor. Que a gente não tema, Senhor, a isso. Que a gente possa colocar nossas vidas inteiramente em tuas mãos. Que a gente possa confiar na tua vitória, Senhor. E que o Senhor venha nos abençoar e nos cuidar, Senhor. É o que te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então é isso, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu!